Olá, sejam bem-vindos a mais um vídeo da disciplina de Sistemas Operacionais. E nesse vídeo nós iremos corrigir a primeira questão da avaliação à distância do período de 2019-1. Primeiro, vamos começar lendo o enunciado da questão. Suponha que um programa A, que precisa executar no processador por 6 milissegundos, faça uma operação de entrada e saída de Azinho milissegundos de duração, após executar por 1/4 do seu tempo de execução no processador. Suponha ainda que um programa B, que precisa executar no processador por 9 milissegundos, faça uma operação de entrada e saída de 3 Azinho milissegundos de duração, após executar por 2/3 do seu tempo de execução no processador. Qual é o maior valor que Azinho pode assumir para que a ociosidade seja completamente evitada, independentemente de A iniciar a sua execução antes ou depois de B? Justifique a sua resposta. Primeiro, vamos começar organizando os valores da questão. O programa A irá executar por 1/4 do seu tempo total antes de fazer uma operação de entrada e saída. Então, 1/4 de 6 milissegundos é 1,5 milissegundo. Depois de executar por 1,5 milissegundo, o programa Azinho vai fazer a primeira operação de entrada e saída, e então depois ele vai executar no processador por 4,5 milissegundos, que é o tempo restante, 6 milissegundos, menos os 1,5 milissegundo que ele executou antes da operação de entrada e saída. Já o programa B vai executar por 2/3 do seu tempo total. Então, 2/3 de 9 milissegundos é igual a 6 milissegundos. Depois disso, o programa B vai fazer uma operação de entrada e saída por 3 Azinho. E depois o programa B volta ao processador e executa pelo tempo restante, que é 9 milissegundos, menos os 6 milissegundos que ele executou antes da operação de entrada e saída, que é igual a 3 milissegundos. Portanto, para evitar a ociosidade por completo, enquanto um programa ou um processo faz as suas operações de entrada e saída, outro programa deverá ficar em execução na CPU. Dessa forma, enquanto o primeiro programa fará suas operações de entrada e saída, o segundo programa evitará a ociosidade do processador fazendo as suas execuções. Então, vamos primeiramente supor que A irá executar primeiro. Então, como nós podemos ver nessa imagem, o programa A executou por 1,5 milissegundo, que é esse primeiro intervalo de tempo em azul, e depois começou a fazer suas operações de entrada e saída. Enquanto A fazia suas operações de entrada e saída, o programa B entrou para executar no processador, e essa primeira execução dura 6 milissegundos. Depois, o programa B retorna para fazer operações de entrada e saída, e o programa A retorna a executar no processador. E, por fim, o programa B retorna ao processador e a execução termina. Então, essa primeira operação 1, que nós chamamos aqui, Azinho, é menor ou igual a 6 milissegundos, que é o tempo em que B fica executando primeiramente no processador. Ou seja, é esse primeiro intervalo de tempo em vermelho. Depois, o programa B vai fazer as suas operações de entrada e saída, e o programa A vai fazer operações na CPU. O programa B executa operações de entrada e saída pelo período de tempo de 3 Azinho. E esses 3 Azinho tem que ser menor ou igual ao tempo que o programa A ficará em execução no processador, que é igual a 4,5 milissegundo. Daí sai essa nossa equação 2, ou seja, 3 Azinho menor ou igual a 4,5 milissegundo, o que simplificando nos dá Azinho menor ou igual a 1,5 milissegundo. Muito bem, mas se agora nós trocarmos e o programa B executar primeiro que o programa A, nós teremos o seguinte resultado. O programa B irá executar na CPU por 6 milissegundos e depois vai fazer
suas operações de entrada e saída, que como a gente já viu no enunciado, elas duram 3Azinho. Enquanto o B fizer suas operações de entrada e saída, o programa A executará na CPU por 1,5 milissegundo. Então, a duração das operações de entrada e saída de B precisam ser exatamente iguais ao tempo que o programa A ficou em execução na CPU, ou seja, 3Azinho precisa ser menor ou igual a 1,5 milissegundo, que é o que nós temos na equação 3. Então, se 3Azinho milissegundo, que é o tempo que o programa B fica fazendo operações de entrada e saída, é menor ou igual a 1,5 milissegundos, que é o tempo que A fica executando no processador, Azinho deve ser menor ou igual a meio milissegundo, simplesmente fazendo a simplificação. Continuando, se o programa B agora volta à CPU e o programa A vai fazer as suas operações de entrada e saída, a equação 4 nos diz que Azinho precisa ser menor ou igual aos 3 milissegundos que o programa B fica executando na CPU. Depois de fazer essas duas análises, nós temos o seguinte: a equação 1 nos diz que Azinho deve ser menor ou igual a 6 milissegundos, a equação 2 nos diz que Azinho deve ser menor ou igual a 1,5 milissegundo, e a equação 3 nos diz que Azinho deve ser menor ou igual a meio milissegundo. Finalmente, a equação 4 diz que Azinho deve ser menor ou igual a 3 milissegundos. Bom, qual destas seria a resposta correta para o problema? A resposta correta é a equação 3, Azinho menor ou igual a meio milissegundo. Isso porque Azinho é a menor de todas essas equações. A equação 3 nos dá o Azinho que satisfaz todas as demais. Se A for menor ou igual a meio milissegundo, consequentemente será menor ou igual que 6 milissegundos, será menor ou igual que 3 milissegundos e será menor ou igual a 1,5 milissegundo. Portanto, a equação 3 satisfaz todas as demais e é a resposta correta para o nosso problema.